É isso aí, gente. A compra do Book Friday rendeu. Então, vamos conferir aqui nesse unboxing aqui o que eu andei comprando, o que eu andei aprontando ali na Amazon, beleza? Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Aqui é o Davi. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje temos aqui um unboxing, né, com novos livros, né, que eu comprei na Book Friday, que é o que tá rolando aí hoje, na verdade começou dia 15 de maio e tá rolando hoje, vai rolar até domingo. Vou dar uma prioridade para postar esse vídeo ainda hoje é sexta-feira, né, a Book Friday. E vou tentar ser o mais breve possível para editar rápido e já lançar hoje esse vídeo, beleza? Antes, aqueles velhos avisos, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações dos próximos vídeos, beleza? Então, bora sem mais enrolação, ver aqui o que eu comprei, né? Eu vou ir separando aqui, para ir mostrando aos poucos aqui o que eu andei comprando e eu vou explicar certinho cada um deles, beleza? Então vamos lá para os livros, vou começar aqui com Piquenique na Estrada. Eu sei que é um nome meio engraçado, mas vocês já devem estar vendo aqui pela capa que é um livro de ficção científica. E eu fiquei muito curioso para saber sobre esse livro aqui, porque ele tem esse nome, né, engraçado, né, Piquenique na Estrada, mas ele é uma ficção científica que envolve todo um espaço dimensional muito doido, que as pessoas entram e saem de lá e tudo para explorar e trazer algum tipo de recurso natural, um negócio assim muito doido mesmo. Então é esse livro aqui, Piquenique na Estrada. Ele é um lançamento da editora Aleph, né? Deixa eu mostrar aqui do outro lado. E eu fiquei muito interessado nesse livro aqui, primeiro pela capa, essa capa aqui, ó, dessa edição capa comum, né? Eu achei muito bonita. Então, de cara eu já fiquei assim, interessante. Achei muito mais bonita que a versão em capa dura, porque fiquei curioso pela história, né? Que parece que esse globo aqui, ó, que ele tá olhando aqui, esse astronauta aqui, basicamente é um ambiente em que as pessoas entram e elas exploram lá para pegar um tipo de recurso, uma coisa assim. E eles são chamados, esses exploradores, de stalkers, né? Enfim, achei muito interessante essa viagem aí, muito doida, de ficção científica. É o tipo de leitura que eu tenho gostado muito ultimamente. Ficção científica, exploração, aventura espacial, assim, eu tenho gostado bastante. Aventuras com ficção científica, né? Me interessei bastante por esse livro aqui, né? Vou dar uma mostrada aqui para vocês. A edição veio com esse marca-página aqui, beleza? Aqui, ó, Piquenique na Estrada. Eu não entendi por que tem esse nome, Piquenique na Estrada, achei muito estranho. Mas ainda assim parece um livro legal. Deixa eu mostrar aqui mais detalhes. Aqui, ó, tem uma orelha aqui, tem uma parte amarela aqui no verso da capa. Diagramação é tranquila, né? Padrão Aleph, né? Bem de boa, bem confortável de ler. No final aqui tem uma orelha também e é amarelo, né? Uma coisa que eu achei legal também é que o desenho da capa e do verso aqui do livro, eles se encontram, né? Eles se completam. Eu achei isso um detalhe muito bacana. E é um livro que lançou recentemente, eu acho que ele lançou em janeiro ou foi fevereiro. Tava esperando ele entrar numa promoção boa e nessa Book Friday ele ficou por uns R$36, eu acho, assim. E ele tava no preço de capa, assim, uns 70 e pouco, eu acho, mas de vez em quando tinha um desconto de 10, 15% que ele ficava por uns R$50. Aí eu tava esperando baixar mais na Amazon, né? Esse é o primeiro livro, ficção científica, Piquenique na Estrada. Vou ir primeiro pelas ficções científicas, tá? O próximo livro aqui é Solaris, de Stanislaw Lem, desculpa. Stanislaw Lem, né? Esse livro aqui também, ele também é ficção científica e ele já é um pouco mais clássico, né? Ele já é uma referência, né, em ficção científica há um bom tempo. Ele é um livro mais conhecido, ele não é um livro lançamento, né? E eu vejo muita gente falar muito bem desse livro aqui, sabe? E pelo que eu entendi, assim, ele mistura um pouco de ficção científica com umas vibes de terror, assim. Então, fiquei muito, muito interessado, né? A história que eu sei desse daqui, do Solaris, é que, basicamente, a humanidade já tem as viagens espaciais, tem toda aquela ambientação futurística, né? De exploração espacial e astronautas e tudo. E parece que
em uma base dessas, né, de viagem espacial lá, o protagonista desse livro aqui, que é o Kelvin, né, que ele é um psicólogo, se eu não me engano, ele chega, acho que de uma missão, não sei, uma coisa assim, mas ele chega nessa base, e essa base tem umas coisas estranhas acontecendo, tipo, amigos dele estão se comportando de uma forma estranha, eles estão meio perturbados, eles estão agressivos, e estão se isolando, enfim, tá acontecendo umas coisas esquisitas. E inclusive ele começa a ouvir umas coisas na base que parecem, tipo assim, meio estranhas, assim, sabe? Tipo, por exemplo, o que eu vi umas pessoas falando é que ele escuta vozes de criança e tudo. Então fica uma coisa meio, você não sabe se é real ou se é uma alucinação, ou se, entende? Existe todo um mistério envolvendo essa base onde ele tá ali inserido, né? Então, pelo que eu entendi, tem um ar de terror com um pouco de ficção científica, mas eu não vi muita coisa assim também não, porque eu sei lá, eu já me convenceu só com esse pouco de informação, sabe? E eu vejo muita gente falando bem, muita gente recomendando, outras pessoas aí já me recomendaram essa leitura aqui, então eu confiei, assim, entendeu? Então, Solaris, deixa eu mostrar um pouquinho da edição, né? Esse aqui não veio marca-página. Esse aqui, inclusive, tem uma diagramação um pouco mais espaçada que o outro ali e parece muito boa, né? Aqui tem a orelhinha, né? Sempre tem, né? Nos livros capa comum da Aleph. Uma cor meio laranja, né? Na parte de dentro, mesma coisa aqui. E a orelha aqui do autor. Aí também embolei todo para mostrar aqui. A orelha aqui do autor e aqui. Ansioso para ler esse aqui também, Solaris, livro que muita gente fala bem. O Problema dos Três Corpos. Esse livro aqui, ele é a história que foi adaptada para Netflix, né, do Problema dos Três Corpos. E esse aqui, ele é uma ficção científica chinesa, se eu não me engano. Foi adaptada para o Netflix e eu até comecei a ver a série, sabe? Eu acho que eu vi um episódio, alguma coisa assim, eu vi acho que um episódio ou dois, uma coisa assim, e eu tava achando até legal. Minha esposa viu a série completa e me disse que gostou pra caramba, achou legal. Só que eu vi umas pessoas reclamando, dizendo que o livro era melhor, né? E eu, como um bom chatão, pensei comigo mesmo, tipo, não, eu vou ler o livro primeiro, pra não estragar a experiência, entendeu? Eu vou ler o livro, vou dar um jeito de ler o livro, e depois eu vejo a série, para ter uma experiência certinha, completa e tudo, do livro e da série e tudo. Então eu fiquei com isso na cabeça. Só que aí, esse livro aqui, ele não estava entrando tanto em promoção, ou pelo menos não no preço que eu queria. Acabou que eu cansei de esperar ele abaixar muito o preço, assim, e aceitei a oferta que deu na Book Friday, sabe? Até que ficou num preço bacana. Eu acho que já teve preços menores em outras promoções, mas acabou que, assim, como tava demorando muito para ele entrar em promoção, eu decidi pegar ele por esse preço mesmo. Bom, então foi isso. Eu vi um episódio, assim, da série, um ou dois, uma coisa assim, não lembro mais, e fiquei esperando entrar em promoção para comprar o livro, e agora eu vou ler o livro. Com relação à história, eu não lembro muito bem, porque já tem um tempo que eu assisti o início da série, e o início da série não fala tudão, né? Tem várias coisas que ainda faltava explicar e tudo. Mas basicamente, assim, pelo que eu entendi, a humanidade, ela teve contato com os alienígenas, e só que eles entraram em contato com uma pessoa que vivia em um regime tipo ditatorial, um negócio assim, pelo menos isso na série, tá? E essa pessoa, ela se comunica com os alienígenas, tipo, não, a gente é ruim, entendeu? Anos depois, quando chega na data do presente, né? Parece que os alienígenas estão tentando invadir a Terra, alguma coisa assim, com essa visão de que os seres humanos são ruins. Os seres humanos, então, eles começam a receber esses sinais, né, dos alienígenas, que inclusive tem uns cronômetros que aparecem no olho da pessoa e tudo, e tem umas pessoas que começam a ver essas coisas. Os seres humanos começam a investigar essas coisas. Pelo menos é isso que eu me lembro da série, tá? Se eu estiver falando muita besteira é porque já tem um tempo que eu assisti e eu não me lembro mais. E eu vejo muita gente falando bem desse livro aqui, então eu vou dar uma chance, beleza? A diagramação é um pouquinho mais, né, apertada, um pouquinho mais
com mais texto, assim, uma letra um pouco menor, mas eu ainda considero confortável. Uma orelhona, né, um negócio bem... Aqui no verso tem a orelha que fala sobre o autor também, né, que é da editora Suma, né. Eu gosto de algumas ficções científicas que saem da Suma, principalmente Devoradores de Estrelas. Eu já falei dele aqui no canal, tem resenha e tudo, e tá aqui escondido, não vou mostrar agora não, mas isso é ficção científica com terror e clássico, né, que é esse aqui, Frankenstein, da editora Zahar, né? Eu comprei essa edição e é uma edição comentada. E por que eu escolhi essa versão, né, da editora Zahar? Uma coisa que eu aprendi assim nesses últimos tempos, assim, que eu tenho buscado ler vários tipos de livros, até lendo alguns livros clássicos, assim, né? Uma coisa que eu aprendi sobre esses livros mais antigos, né, é que o que ajuda muito você a ter uma boa leitura e uma boa compreensão ali desse livro é você ter algum material de apoio. No caso, falando de clássicos, né? Porque se você pega um livro contemporâneo, um livro que lançou agora, né? Um lançamento de um autor contemporâneo, esse autor ele já vai escrever numa linguagem mais moderna mesmo, vai escrever com um linguajar muito mais parecido com o que a gente fala no nosso dia a dia, entendeu? Então é muito mais próximo, a gente não vai ter tanta dificuldade de ler aquele livro. Agora, quando a gente fala de livros clássicos, que eles já são de outras épocas, onde a linguagem era outra, onde o vocabulário era outro, você tem ali termos da cultura e do contexto histórico ali, é interessante você ter uns comentários ou uma nota de rodapé ou algum extra ali que te ajude a você ter uma leitura melhor desse livro, né? E eu comecei a notar isso principalmente com livros mais clássicos, né? Então eu comprei esse Frankenstein, a edição comentada, né? Deixa eu só mostrar, eu vou mostrar um pouco que ela é em capa dura, né? Capa dura. Aqui, ó. Eu achei essa capa aqui até bonita. A capa da versão de bolso da editora Zahar também é mais bonita ainda, mas ela não é comentada, então eu não comprei ela, era só a história na íntegra, né? Tem aqui, ó, folha de guarda aqui com essa imagem bem legal, diagramação aqui bem confortável também, tem aqui um texto de apresentação, né, para explicar quem era a autora, a Mary Shelley, explicar mais sobre a obra, sobre as versões, a história, ó. Você vai vendo aqui, ó, tem aqui o texto da história e uma nota de rodapé. Geralmente essas notas aqui vão te ajudar a ter uma melhor compreensão ali de algum termo mais difícil, de alguma referência ali a um texto mais antigo ainda que talvez você não conheça, coisas desse tipo. Algum contexto histórico da época, alguma cidade que você não conhece, entendeu? Coisas desse tipo aí, que vão te ajudar a ter uma melhor compreensão da obra. Mais um aqui, ó, com comentário. E dá para perceber aqui nessa edição que não atrapalha muito, né? São bem... são comentários ali sucintos, são comentários poucos, assim, só para te ajudar mesmo a entender um pouco melhor a obra, né? Estudar melhor essa obra, né? Enfim, tem alguns extras aqui, né? Tem mais uma edição aí para eu ler aqui de um livro clássico, que é uma ficção científica e terror também. Antes de eu passar para o próximo livro, eu vou explicar um negócio aqui que é o seguinte. Teve um livro que ficou faltando, que eu vou mostrar ele aqui, que o nome é Contrapeso, de um autor chamado Juna. É um livro coreano. Ele não veio aqui hoje porque, não sei, na hora que eu fiz a compra lá, ele simplesmente disse que a entrega ia ser em outro dia. Então, mas eu já tô gravando um unboxing hoje, então, e quero que saia hoje, então não vai dar para mostrar ele. E é uma ficção científica coreana, eu vi uma pessoa recomendando e achei legal. Tem a ver com coisa de inteligência artificial e tudo, e aí eu resolvi comprar, porque tava muito barato. E aí eu dei essa chance, beleza? Mas eu não vou ter como mostrar a edição aqui hoje, porque ela só vai chegar depois da Book Friday, lá para segunda-feira, entendeu? O próximo livro é um livro de fantasia. Eu vejo muita gente falar bem dele quando se trata de livros de fantasia, né? O livro é O Nome do Vento, de Patrick Rothfuss, uma coisa assim. Não sei se a pronúncia tá certa, enfim. É um livro de fantasia épica / medieval, acredito que seja medieval, né? E conta a história de Koch,
que é um herói que busca ali saber sobre um grupo que assassinou a família dele, né? E ele, na verdade, o jeito que a história é contada aqui é o seguinte: um cronista, né, que é chamado aqui na sinopse, ele encontra o Koch, mas ele encontra ele de uma forma assim, ele encontra uma pessoa misteriosa. Para ele é um personagem misterioso, uma pessoa assim que ele não sabe quem é. E ele encontra o Koch, começa a conversar com ele, e o Koch começa a contar as histórias da vida dele ali, dessa aventura que ele está vivendo, entendeu? E ele vê toda essa história de feitos lendários, né, de feitos heróicos que ele vai fazendo ao longo ali da vida dele, em busca dessas respostas ali com relação à morte da família dele, né? Então é um livro que eu fiquei muito curioso, vi muita gente falando bem, e vai ser o desafio de fantasia, né? Eu acho que eu não li nenhuma fantasia assim mesmo até hoje, assim. E por quê? Porque fantasia é sempre assim, né? E esse aqui é o primeiro livro. Então o primeiro livro, calhamaço desse tamanho aqui, parte 1, entendeu? Então vai ser um grande desafio, né? Deixa eu mostrar um pouquinho da edição aqui, né? Tem a capa, aqui o verso da capa, tem aqui uma orelha no início aqui, né? E uma orelha aqui no final, mostrando o autor, como sempre, né? Padrão aí. Deixa eu ver a diagramação. Ela é bem densa, né? Bastante texto aí, né? Mas é o esperado, é o padrão de livros de fantasia. Então, decidi dar uma chance para esse aqui, beleza? Para os próximos livros, eu decidi dar uma variada, porque eu tenho lido ultimamente, assim, só ficção científica, só alguma coisa mais fantasiosa, livros mais assim, né? Para dar uma variada, eu quis escolher alguns livros que são um pouco menos numa ideia de entretenimento e um pouco mais, assim, um estudo de literatura mesmo, algo para aprender sobre literatura. E eu escolhi 2 livros aqui, né? O primeiro foi um livro que eu vi um professor recomendando. Ele tem um canal no YouTube aqui que ele fala sobre livros também. O nome dele é Rodrigo Leão, se não me engano. E ele recomendou esse livro aqui, O Estrangeiro, de Albert Camus. E ele explicava no vídeo dele que era um romance filosófico, né? Basicamente, o que o Albert Camus, acho que é essa a pronúncia, certo? Faz nesse livro aqui, basicamente ele consegue ensinar, né, explicar, ilustrar todo um conceito filosófico a partir de uma narrativa, a partir de um romance. E então eu fiquei muito interessado quando ele citou esse livro aqui e recomendou. Eu decidi dar uma chance. Então, orelhazinha sobre a obra. A orelha aqui não tem o autor, né? Eu acho que é só sobre a obra ainda também. Diagramação bem confortável. Pelo que eu tô vendo, é um livro bem de boa de ler. Subida no nível ali dos tipos de leitura que eu faço, sabe? Eu queria me desafiar um pouco a ler uma coisa um pouco mais substancial, vamos dizer assim, né? Então, O Estrangeiro, de Albert Camus. E o próximo, eu escolhi um livro brasileiro porque já tinha um tempo que eu queria dar uma chance para livros brasileiros, né? Porque geralmente a gente não conhece, né, nossas obras nacionais e tudo, e a gente sempre tem aquele trauma da escola, né? Tipo, a gente via as obras na escola e não entendia nada. São livros que têm uma história super madura, super mais, assim, difícil, com uma linguagem muito distante do que a gente tem no atual, mas que são livros bons, mas quando nos são apresentados ali de uma forma forçada, com uma cabeça ali mais jovem e tudo, e a gente não tem nem um pouco de maturidade para entender vários dos assuntos que são passados nesses livros, a gente acaba criando um trauma de achar que os livros brasileiros são ruins e tudo. E eu escolhi esse aqui, Triste Fim, de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. E eu escolhi esse porque eu fui ouvindo falar de alguns livros, né, de algumas obras brasileiras, e ouvi falar dessa, achei legal a história dele, assim. Comecei a ler um pouco pelo Kindle Unlimited, né? Mas eu senti falta, assim, sabe, de uma edição, assim, boa e tal, que
tem aquele negócio do livro clássico, né? De te aproximar mais, te dar mais contexto, te dar notas ali de rodapé que te ajudam a entender melhor a história, né? Acabou que eu ouvi falar dessa edição da Penguin e acabei escolhendo essa, né? Decidi escolher essa edição para poder ler esse livro aqui, né? Do pouco que eu vi desse livro aqui, eu entendi o seguinte: o Policarpo, ele é um brasileiro que ama a cultura brasileira, né? Se diz um verdadeiro nacionalista, uma pessoa que ama a cultura brasileira verdadeira, né? O problema é que o que ele entende como cultura brasileira é muito diferente do que os próprios brasileiros entendem como cultura. Então, às vezes, ele tá fazendo uma coisa que é verdadeiramente brasileira, no entendimento dele, só que os outros brasileiros, os vizinhos, as pessoas olham aqui e falam: nossa, mas que cara esquisito, que cara estranho, entende? Então, é um livro que vai criar todo esse questionamento acerca da identidade do Brasil. O brasileiro gosta de futebol, mas o futebol não é um esporte brasileiro, né? É um exemplo. E é um livro que me chamou a atenção e eu queria dar uma chance, eu queria ler ele tudo. E eu comprei essa edição aqui da Penguin, né? A diagramação talvez seja um pouquinho mais complicada nesse livro aqui, né? Que eu tô vendo aqui é um pouco mais apertada, mas tem, ó, ao final de cada capítulo tem umas notas assim, ó, que explica várias das coisas aqui, ó, que acontecem dentro da história, do contexto histórico, são ali alguns contextos ali da linguagem ou contextos da época mesmo, de locais, acontecimentos históricos, coisas desse tipo, né? Até a cultura mesmo, como era diferente ali na época, né, do dia de hoje. Então ele tem toda essa explicação. Senão você lê o texto na íntegra e fica perdidaço, entendeu? E aí, com essas notas, você tem muito mais explicação, né? Enfim. Isso aqui foi tudo que eu comprei nessa Book Friday, entendeu? Comprei um montão de livro, mas ainda tem um montão para eu ler aqui, então tô enrolado, né? Muita coisa para ler, né? Enfim, mas tá bom, eu vou ler tudo isso, tá bom? Eu vou deixar aqui os últimos vídeos, tá? Eu vou deixar aqui os vídeos relacionados, tá? Vai ter a resenha do Devoradores de Estrelas e vai ter um outro vídeo aqui que eu vou escolher ainda, beleza? Não se esquece de deixar aí o like, se inscrever e ativar o sininho das notificações. E eu fico por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Então é isso aí, gente. Falou, até mais.